Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre o capítulo 10 de 1 Coríntios. Mas antes eu quero orar com vocês, agradecendo, esse dia, agradecendo essa oportunidade, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigada por mais um dia, obrigada pela oportunidade de viver o hoje, o presente. Obrigada pelo teu amor e cuidado, obrigada pela tua misericórdia que se renovou essa manhã. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, porque ela é luz para o nosso caminho, ela nos ilumina, ela nos traz consciência, ela nos traz purificação. Eu te agradeço pela oportunidade de ler a tua palavra, pela liberdade de poder ler a tua palavra e de estar falando ela pela internet para que outras pessoas possam ser edificadas. Em nome de Jesus. Então, no início desse capítulo, Paulo fala sobre os israelitas, aquele período que eles saíram do Egito e foram, a caminho de Canaã e eles ficaram no deserto por um tempo. No verso 5, ele fala assim, No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Então os israelitas, eles comeram e beberam da mesma água espiritual que nós comemos e bebemos. E mesmo assim, eles pecaram contra Deus. Olha só. E Paulo nos chama a atenção, E ele fala aqui nesse capítulo o que foram as coisas que eles cometeram. Ele fala assim, que eles cobiçaram o que era mal, que eles adoraram ídolos, que eles se corromperam com imoralidade sexual, e eles colocaram o Senhor à prova, e eles reclamavam. E esses pecados, eles têm um nome tão horríveis, São pecados que a gente já conhece, que a gente já sabe, que não deve cometer, ou mesmo fala o Senhor, Senhor, eu não faço isso, eu não cometo isso, Mas às vezes eu posso estar olhando para aquela minha irmã, lá no Instagram, parece que tem uma vida tão legal, que viaja tanto, que é tão divertido, os filhos são tão educados, o marido ama tanto ela, cuida dela, ou sei lá, isso é só um exemplo, Eu posso estar olhando e posso estar cobiçando isso. Isso não parece ter fazer mal, Mas isso é cobiça, Isso é cobiça, isso é inveja, isso é comparação. Então, isso sim também é pecado. Você fazendo dessa forma também está cobiçando. Então, a gente precisa ter cuidado e atenção, com as coisas que nós queremos. Por isso é tão importante estarmos sempre em mostra o que tem dentro do nosso coração, Ele sonda os nossos corações, ele sabe e ele fala, olha, isso aqui tem que dar uma melhorada, isso aqui não pode fazer. Amém? Claro, isso é só um exemplo hipotético, é só um exemplo bobo, mas de como a gente às vezes acha que aquele povo lá fazia, São só coisas grandes, são coisas que aparecem, mas às vezes não, mas é no pequeno. Começa no pequeno e se torna grande, Então a gente precisa sempre cuidar e vigiar. Amém? Por isso que no 11 ele fala assim: essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Elas foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Então, não parece, eles pensando assim e analisando assim, não parece que é tão distante assim de nós, não parece que eles são tão diferentes assim de nós. No verso 12 e 13 fala assim: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Aí o comecinho do 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Então, lendo esses versos, lendo esses versículos, eles me fazem lembrar da humildade, de sermos humildes, da importância de sermos humildes, porque nós não sabemos todas as coisas. A gente precisa sempre estar melhorando, sempre em busca de sermos como Cristo é. E isso me faz, quando a gente leu lá em 1 Coríntios, no primeiro capítulo, o verso 7 fala, para a gente sempre buscar a sabedoria do Senhor, porque Cristo é a própria sabedoria de Deus. Então, olha só a importância que a gente busque mais e mais a sabedoria dos céus, e assim a gente busque mais e mais a Jesus. Amém? E a parte final do verso 13 fala assim: Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então,
Por isso, quando nós estamos no meio da confusão, quando a gente está no meio do agito, no meio do caos, para um pouquinho, respira, tenta ver o problema como um todo, não fica só focado naquilo ali, tira os teus olhos daquilo ali e pede ao Senhor, Senhor, aonde está a saída? Né? Se você não está conseguindo ver, para de novo, respira de novo, Ele vai mostrar, porque Ele fala aqui, que Ele mostra uma saída, e a palavra do Senhor, ela não mente, amém? Por isso que fala lá no Salmos 121, 1 e 2, ele fala assim, é lindo esse Salmo, né? Eu aconselho vocês a lerem ele inteiro, porque ele é bem pequeno, mas ele fala verdades preciosas. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Então fala, né? Tira os olhos do problema e olha para o alto, que é de onde vem o teu socorro. No 2 ele complementa, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então lembrem-se, né? Sempre quando estiverem no meio do problema, no meio do caos, tirem os olhos disso, respirem, porque o Senhor, ele não é caos, ele não é a bagunça, o agito. O Senhor, ele é paz. Então, olhe, se acalme, acalma o teu coração e procura a saída do Senhor. Amém? No verso 14, ele fala assim, portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas, julguem por si mesmos se o que eu digo é verdade. Então, nesses versos aqui para frente, ele fala, né, que quando nós ceiamos, né, quando fazemos a ceia do Senhor, trazemos à memória o que Ele fez por nós, nós nos tornamos um só. É uma igreja só. É um corpo de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. E nós temos compromisso com esse corpo, né? Então, olha a importância de fazer parte do corpo de Cristo, né? O Senhor nos confiou algo para fazer. Nós estamos aqui por um propósito. E que cada uma de nós, né, cumpra o propósito que o Senhor tem para nós hoje. Amém? Então, do verso 19 ele fala assim, então o que eu estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância? Ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Eu estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E mais ali até o 22 ele vai falando sobre isso, né? Eu acredito que aqui a palavra é bem clara, não precisa de explicação, né? Vamos para frente. No verso 23 ele fala assim, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Então, né, olha a importância de ter um relacionamento com o Senhor. Porque até às vezes o que é permitido para algumas pessoas o Senhor não permite. Então, o Senhor sempre nos chama para esse relacionamento. Ele sempre nos chama para essa intimidade. E que a gente responda a esse chamado dele. Nos versos ali para frente, Paulo fala sobre a importância de cuidar com o que eu faço. A importância do meu testemunho na vida da outra pessoa, né? Sobre cuidar do outro, sobre o zelo pelo que o outro acredita, pensa, né? Pelo cuidado, pelo que eu julgo que é certo, né? Então, Deus nos livre, né? De escandalizar um irmão por algo que nós façamos, né? De fazer esse irmão pecar, né? Deus nos livre de tirar um filho da presença de Deus. Amém? Então, ele enfatiza muito aqui esse cuidado com o outro e que a gente possa meditar, refletir, para que isso entre em nossos corações, esse cuidado também, né? Então, no verso, para finalizar, o 33b, ele fala assim, eu não faço apenas o que é melhor para mim, eu faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Então, que essa seja, né, também o nosso exemplo, para que a gente veja, tenha, né, esse cuidado com o outro, para que todos sejam salvos, né? Amém? Então, estes são os meus comentários de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, conseguido esclarecer algumas coisas aí. E um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo capítulo. Tchau!